boa tarde. Como o Mário e o Nuno já disseram, este trabalho foi apresentado no ICES, na conferência anual e na seção L do Pelagic Ecosystem Surveys. Este trabalho pretendeu comparar um bocadinho duas abordagens, uma abordagem pelágica e demersal, e tentar com isso estudar as dinâmicas do estoque do verdinho para a nossa costa, para a costa portuguesa. Foi um trabalho feito no âmbito do meu doutoramento e pronto, os autores são os meus orientadores, a Inês. Então, para fazer um bocadinho o ponto da situação, o verdinho, a maioria das pessoas já deve saber, é uma espécie semi-pelágica, descrita como mesopelágica, e tem uma distribuição espacial muito extensa ao longo de todo o Nordeste Atlântico. Tem uma particularidade: o seu crescimento é diferenciado a nível sexual. Muitas vezes, na maioria das vezes, as fêmeas atingem tamanhos superiores ao dos machos. Temos aqui um exemplo, uma relação idade-comprimento, e podemos ver a vermelho a curva a relação de idade-comprimento para as fêmeas. Podemos verificar que para a mesma idade as fêmeas atingem tamanhos superiores aos machos. A nível do ecossistema, esta espécie tem um papel também muito importante, porque é uma espécie de forragem para muitas espécies da comunidade demersal, serve de um alimento importante. A nível de área de desova, a sua área principal de desova está descrita como estando compreendida entre o sudoeste da Irlanda até ao Porcupine Bank, que fica numa latitude 54 norte. Mas, no entanto, a desova também foi descrita para as águas portuguesas, com o pico de desova principal entre janeiro e março. A nível da avaliação, esta espécie tão grandemente distribuída é considerada como sendo um único estoque, uma única unidade populacional ao longo de toda a sua área de desova. No entanto, muitos trabalhos, desde os anos 80, final dos anos 80, 90, têm vindo um bocadinho a contradizer esta definição de estoque e têm apontado para a possibilidade de, afinal, não estarmos perante uma espécie que compreende um único estoque, mas uma espécie com várias unidades populacionais. Estes são exemplos de dois estudos mais recentes, em que um dos grandes problemas da divisão do estoque era o facto de, na sua área de desova principal, ser muito difícil de tentar distinguir os indivíduos que compreendiam cada uma das componentes do estoque, da parte sul e da parte norte. Estes dois trabalhos recentes de 2014 vieram dar uma solução para essa problemática. À esquerda temos uma análise da morfologia dos otólitos, que pegaram indivíduos recolhidos na área principal de desova, fizeram uma análise da morfologia dos otólitos e chegaram à conclusão que existem dois morfotipos. Aqui a bege está representado o morfotipo característico da componente norte e a verde o da componente sul. Pronto, eles tiveram o cuidado de usar indivíduos do mesmo comprimento e com a mesma idade, pronto, para tentar perceber as diferenças. À direita temos uma análise das larvas recolhidas durante várias campanhas na zona de desova, em que foi possível distinguir e definir que a componente norte tem uma época de desova que se consegue, não só se diferencia em tempo, mas também a nível espacial para a área de desova principal. Então isto deixa-nos perante um diferente cenário. Neste momento temos duas populações. O estoque é assumido como tendo duas unidades, ou seja, neste momento caracterizamos em toda a área o verdinho como compreendendo duas unidades populacionais. E a nível da avaliação, no modelo de avaliação atual, usamos dados de capturas para o qual contribuem todas as componentes do estoque. Todos os países envolvidos fornecem os seus dados, mas temos um problema. Estamos a usar dados de campanhas, de uma única campanha, realizada durante a época de desova na área que corresponde à área de desova principal,
E esta campanha cobre perfeitamente toda a área de desova da componente norte, mas temos muitas lacunas a nível do que é a caracterização para a componente sul. Isto fez-nos voltar para casa e tentar perceber o que é que está a acontecer. Aqui no mapa tenho a verde, está assinalado a zona de fronteira entre o que é que serão os duas componentes, a zona das duas componentes. E fomos então tentar perceber para a costa portuguesa os dados das nossas campanhas conseguem caracterizar suficientemente bem a componente mais a sul do estoque sul. Então, para a costa portuguesa nós temos algumas campanhas de acústica que foram realizadas em maio de 98 e fevereiro de 99, com uma amostragem durante o dia e a noite, em que foram realizados quer arrastos pelágicos, quer arrastos de fundo e com distribuições de arrasto que variaram entre os 140 e os 1000 metros de profundidade. E temos ainda a longa série histórica das campanhas de Mersais, com uma série histórica muito grande da campanha de outono, de 90 a 2013, e campanhas pontuais na época de desova, 92, 93, 2005, 2007 e 2008. A amostragem nestas campanhas foi apenas realizada durante o dia, seguiu uma grelha fixa, e a distribuição a nível de profundidade variou entre os 36 e os 710 metros. Então, o objetivo deste trabalho foi então caracterizar a população do verdinho. Para isso usámos dados quer de crescimento, de comprimento, quer de sexo-rácio, e utilizámos então estes dois tipos de campanhas. Nas campanhas acústicas fomos comparar os dados existentes para uma mesma zona em que foram utilizadas duas estratégias de amostragem diferentes, pelágico versus o arrasto de fundo e os dados do demersal. Aqui neste mapa foi onde fomos fazer a análise dos dados, para tal selecionamos 5 estações, A, o B e o C estão sobrepostos a nível do mesmo local geográfico, mas não em espaço, mas não a nível temporal, tiveram um dia de diferença, e o D e o E. Isto são os resultados em cada uma das estações da composição de comprimentos obtida para o arrasto pelágico e para o arrasto de fundo. Aqui temos mais informação, uma informação mais completa, a profundidade a que foram realizadas cada um dos arrastos, a hora a que foram a duração dos mesmos e a composição, quer em machos, quer em fêmeas, que foi obtida em cada amostra. Podemos ver que, tirando a primeira estação, a estação A, em que houve um ligeiro desfazamento a nível de comprimentos obtidos com os dois tipos de amostragem, parece que nos outros há uma indicação de que, apesar de terem sido realizados com redes diferentes, estão a cobrir a mesma faixa de comprimentos. Temos sempre menos dados, nestas 3 últimas estações, temos menos dados nos arrastos pelágicos, mas, de um modo geral, eles estão a cobrir a mesma gama de comprimentos. Uma coisa curiosa, quando vimos a composição a nível de sexos das amostras na estação B e C, que foram realizadas no mesmo local, e apesar de terem sido realizadas em dias diferentes, a composição a nível do sexo-rácio foi muito semelhante, como podem ver. Isto chamou-nos a atenção para o sexo-rácio e fomos então modelar, aplicámos um modelo linear generalizado e fomos ver o que é que poderia estar aqui a influenciar a variação do sexo-rácio, quer ao longo das estações, não é? Porque tínhamos caracterizações de sexo-rácio diferente de ponto para ponto. Então o modelo que melhor ajustou os nossos dados foi um modelo que apresentou o critério de informação bayesiana mais baixo e que relacionava o sexo-rácio com o comprimento dos peixes, com o mês da amostragem, o mês era equivalente ao ano, e o tipo de estratégia amostrada, de amostragem, neste caso a rede pelágica.
Agora vamos olhar para as campanhas demersais. No lado esquerdo temos a grelha fixa da amostragem para as campanhas demersais, as tais 97 estações, e no lado direito temos um mapa para a costa portuguesa em que cada bola verde corresponde ao sítio onde foram verificados e onde apareceram verdinho nos arrastos. Podemos dizer que a nível de distribuição para a nossa costa, o verdinho, na sua maior abundância, se distribui entre os 100 e os 200 metros, podendo ir até aos 500 metros. Mas não dá para ver muito bem aqui as linhas da batimetria, mas aquelas duas linhas mais fortes é a de 100 e de 200 metros, onde encontramos a maior abundância de verdinho. O que nos dá alguma confiança a nível da amostragem com o arrasto de fundo, uma vez que, tendo em conta este gráfico, aqui temos o fundo e aqui temos a distribuição do verdinho na coluna d'água. Verificamos que até aos 500 metros o verdinho se encontra mais perto do fundo, distribuído junto ao fundo. E é interessante porque a partir dos 500 metros de fundo ele mantém-se na faixa dos 500 metros de distribuição, mesmo que o fundo continue a aumentar, o que nos dá alguma segurança que, de facto, as nossas campanhas e a nossa estratégia demersal nos está a conseguir caracterizar e recolher amostras de forma eficiente para esta espécie. A nível da distribuição de comprimentos, no lado esquerdo temos um mapa em que a cada ponto as bolas mais amarelas correspondem a indivíduos com comprimento mais pequeno, dos 10 centímetros, este cinzento dos 20 centímetros, entre os 10 e os 20 temos a faixa da população que é considerada imatura para esta espécie e a partir dos 20 os indivíduos maduros. Verificamos que ao longo, à medida que nos afastamos da costa, os indivíduos vão apresentando comprimentos cada vez maiores e nestas estações mais longe da costa é onde temos a maior fração da população madura para as nossas águas, que corresponde exatamente não só a indivíduos maduros, mas a zonas e a indivíduos identificados em desova. Fomos novamente tentar perceber se a nível de sexo-rácio, a distribuição do sexo-rácio e a modulação do sexo-rácio nestas campanhas era dada pelo mesmo tipo de variáveis. E, efetivamente, mais uma vez, o modelo que apresenta os melhores resultados é aquele que nos permite obter o sexo-rácio em função das campanhas, do comprimento, das redes, do tipo de rede usada para fazer a amostragem, mas também da sua distribuição a nível geográfico. A latitude e a longitude, ao contrário do que aconteceu nas campanhas da acústica, também tínhamos menos dados, mas aparece-nos aqui como um fator determinante para explicar e para ver a nossa variação do sexo-rácio no verdinho ao longo da costa. Isto pode ser melhor ilustrado a nível destes mapas. Aqui temos as campanhas, o resultado das campanhas de outono, em que temos claramente, a azul temos identificadas as estações em que maioritariamente apareceram machos naquela estação, e a vermelho, em que quase 100% dos indivíduos amostrados correspondiam a fêmeas. Esta faixa dos cinzentos é onde temos um sexo-rácio de 1 para 1. Isto é muito interessante porque quando nós olhamos para os dados de toda a campanha e calculamos o sexo-rácio, o que obtemos é um sexo-rácio de aproximadamente 1 para 1. E, de facto, não achamos que alguma coisa se está a passar a nível de distribuição. Mas quando olhamos e tentamos verificar onde é que se distribuem os machos e as fêmeas, há preferencialmente zonas em que temos mais machos, outras zonas em que temos mais fêmeas. Isto é muito evidente aqui na costa sudoeste, em que temos uma zona em que maioritariamente a composição das nossas amostras é de machos, temos uma zona em que estão as fêmeas, tudo isto são indivíduos maduros a desovar, e aqui, junto entre Faro e Vila Real de Santo António, temos novamente uma faixa com uma grande concentração de fêmeas.
Quando vamos olhar para as campanhas durante a época de desova, verificamos que deixamos de ter aquela segregação por sexos ao longo da costa e parece haver uma aproximação. As fêmeas deslocam-se para profundidades um bocadinho inferiores, parece que vão ao encontro dos machos, e há uma sobreposição de amostras ou de cardumes em que temos maioritariamente fêmeas e maioritariamente machos. E estas zonas aqui que eu identifiquei são zonas que estão associadas a zonas de desova para esta espécie, em que efetivamente os indivíduos estavam em estado de desova e correspondem a zonas de atividade de desova para a espécie. Quando comparamos estes dados destas zonas identificadas para a campanha de 2005, no lado esquerdo temos o mapa da distribuição dos machos e das fêmeas para a campanha de desova, da época de desova, março de 2005, e no lado direito temos os dados do recrutamento observados no mesmo ano, mas na campanha de outono. Podemos verificar que aquelas zonas onde a atividade de desova foi mais intensa na campanha de março correspondem a zonas onde o recrutamento também era mais elevado. Pronto, parece haver aqui uma relação. Haverá qualquer coisa nestas zonas que potencia a desova e faz com que as larvas, isto são hipóteses, não é? Se mantenham nestas zonas. A nível de conclusões, os arrastos, os diferentes tipos de arrasto nas campanhas de acústica mostraram algumas diferenças, mas não significativas a nível de comprimentos, sendo que o arrasto de fundo cobre toda a gama de comprimentos para esta espécie. E a nível da campanha demersal, uma vez que a maior abundância de verdinho se concentra entre os 100 e os 200 metros, e para esta zona, para esta profundidade, o verdinho ocorre mais junto ao fundo, como eu já tinha dito, parece ser que o arrasto de fundo tem de facto uma boa consegue amostrar corretamente esta espécie. A nível de variações do sex ratio, ele variou com o comprimento, com a altura em que é feita a amostragem, e isto para ambos os tipos de campanhas, mas nas campanhas demersais tivemos ainda o fator, a variável geográfica, latitude e longitude. As fêmeas e os machos apresentam-se segregados a nível espacial durante a época fora da época de desova, e há uma sobreposição dos machos e das fêmeas durante a época de desova. Por que é que o sex ratio parece ser tão importante? Porque uma vez que o crescimento é diferenciado a nível sexual nesta espécie, é muito importante nós não termos uma amostragem enviesada de fêmeas ou de machos, porque isto pode ter alguma implicação na chavidade de comprimento usada para esta espécie e usada para a avaliação. E, consequentemente, isto pode ter impactos na avaliação que nós fazemos do estado atual do estoque. Ainda para mais agora que vamos começar a fazer uma avaliação para a parte sul. Grandes concentrações de fêmeas estão associadas a zonas também de grandes concentrações de recrutas. Estas áreas deverão ser identificadas quando pretendermos fazer uma gestão conservativa desta espécie. A nível futuro, o que temos ainda pela frente e o que nos parece que será interessante explorar é ver a relação de alguns parâmetros oceanográficos físicos, como a temperatura e a salinidade, que são obtidos através dos dados de CTD nas campanhas demersais, e tentar caracterizar as zonas em que apareceram só fêmeas e zonas de machos, tentar relacionar com estes parâmetros, e também ver a relação entre a distribuição dos principais predadores para esta espécie com a distribuição das fêmeas e dos machos ao longo da costa portuguesa. E é tudo.
Muito obrigada. Claro que este trabalho, que usei dados de muitas campanhas, não seria possível sem a contribuição de todas as pessoas que ao longo dos anos participaram nas campanhas, quer de Merçás, quer naquelas campanhas de acústica que foram realizadas, que recolheram os dados, que analisaram os dados e que introduziram os dados na base de dados. Também quero agradecer ao PNAB por financiar este trabalho, à FCT por financiar o meu trabalho através de uma bolsa e ao GESP, que financiou a minha ida à Corunha. E pronto, muito obrigada a todos.